Pode sentar, irmãos. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos, é um prazer estar aqui em Balneário Camboriú pela primeira vez, tanto aqui na igreja, mas também na cidade, na linda cidade de Balneário. Foi um prazer muito grande ficar esse final de semana aqui. Quero agradecer o carinho dos irmãos, pastor Luiz, muito obrigado pela recepção desde ontem, aos pastores, e também pelo lindo evento ontem, Fábio, o Douglas, que conduziram aqui muito bem o primeiro fórum, e é um propósito muito bom de relembrar a nossa fé, as bases da nossa fé, o que é ser pentecostal. Então foi um evento muito marcante também para mim. Obrigado a todos os irmãos pela bela recepção. Irmãos, vamos então à palavra do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Quantos irmãos acham que ainda não me conhecem? Eu congrego ali em São Paulo, moro e congrego lá, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Paulo, a quem manda um abraço pelo nome dele também aos irmãos. E sou autor de alguns livros, inclusive da casa publicadora da Assembleia de Deus, a CPAD, 2 livros, o Revestido de Poder e o Espírito e a Palavra. O Senhor tem me dado graça de escrever alguns livros. Os irmãos que quiserem conhecer esse trabalho depois podem pesquisar no próprio site da CPAD. Irmãos, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Eu imagino que a maioria dos irmãos estão com a Almeida Revista Corrigida. Tem algumas diferenças, mas são pequenas. Diz assim a palavra. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? E a isto ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por causalidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhe o óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Irmãos, nesse culto nós temos a lembrança do trabalho missionário, da importância do trabalho missionário para a igreja. E nós estamos aqui no capítulo 10 de Lucas, que é um capítulo que fala sobre missão. E começa ali com a missão dos 70, Jesus encarregando 70 discípulos para produzirem a missão do seu reino. Ali, a partir do seu ministério, Jesus estava expandindo o seu ministério por mais mãos, por mais pessoas. E é incrível a gente pensar nisso, que Deus, Ele usa da sua graça e do seu favor para conosco, para que nós
também sejamos ativos no reino do Senhor, para que nós de alguma forma possamos contribuir com o avanço do reino de Deus. Mas algumas coisas ou alguns pensamentos atrapalham a obra missionária. E um pensamento que atrapalha a missão do Evangelho é o pensamento da separação, é o pensamento do sectarismo, da ideia de que eu sou parte de um grupo fechado. É a ideia de que eu sou mais especial do que um outro grupo. O meu grupo é mais especial do que outro grupo. E nós estamos vivendo em nosso país um momento de grave polarização. Não é de hoje, essa polarização vem aumentando ano a ano, mas estamos vivendo esse clima de pessoas que não se falam mais, pessoas que são da mesma família, pessoas que nutriam uma amizade, pessoas que inclusive são da mesma igreja, e por questões políticas, por pensamentos políticos diferenciados, já não se falam mais. Pessoas que brigaram com um parente, até com uma mãe, com um pai, por questões ideológicas, e tudo agora no nosso país vira um grande debate, tudo, da pandemia à política, tudo vira um grande embate, e cada um tem uma posição, cada um tem uma trincheira onde fica, e isso é um tipo de comportamento, isso é um tipo de pensamento que vai totalmente contrário a tudo aquilo que nós aprendemos nos evangelhos. E é por isso que Jesus nos ensina essa linda parábola, essa conhecida parábola do bom samaritano. Diz a Bíblia que um homem que era intérprete da lei, um homem vai a Jesus com o objetivo de colocar Jesus à prova. Ele queria aqui entender e ele queria também provocar Jesus a respeito daquilo que Jesus pensava como um mestre. Ele chega a Jesus, inclusive com respeito, ele chama Jesus de rabi, ele chama Jesus de mestre, e a primeira pergunta que ele faz é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira pergunta é essa. E aí Jesus ele responde com uma outra pergunta. Ele responde: o que está escrito na lei? E aí esse intérprete da lei ele responde: olha, está escrito que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí Jesus elogia a resposta desse homem. E aqui nós já podemos observar algumas coisas. Esse homem, ele tinha um entendimento correto da lei de Deus. Ele tinha um entendimento correto da palavra do Senhor. Ele era um perito na palavra, ele era um perito na lei. Mas, ao mesmo tempo que ele tinha um entendimento correto sobre aquilo que a Bíblia dizia, sobre aquilo que a Torá dizia, a Bíblia hebraica dizia, ao mesmo tempo ele tinha aqui uma inquietação, e a sua primeira inquietação era a respeito da vida eterna, como que o homem pode obter essa vida eterna. E aqui ele queria entender isso melhor, e por isso que ele provoca Jesus com essa pergunta. E aí quando ele responde corretamente ao Senhor, ele levanta uma outra questão. Primeiramente Jesus fala, faça isso e você viverá. Mas diz a Bíblia, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Porque a lei dizia: ame o seu próximo como a ti mesmo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele queria saber: quem é o meu próximo? Essa pergunta dele não era uma pergunta de inclusão, era uma pergunta de exclusão. Ele queria saber quem é o meu próximo para delimitar aquele que não é o meu próximo. Ele queria saber quem é que eu devo amar. Senhor, me ensine qual é o grupo que eu devo amar, porque eu quero saber aqueles também que eu devo odiar, que eu devo repudiar. Era esse espírito que estava na pergunta dele. O pano de fundo da pergunta era esse: Senhor, eu quero saber qual é o pequeno grupo que eu devo amar e qual é o grande grupo que eu devo repudiar. E aqui ele tinha toda uma base teórica para isso. A literatura judaica daquele tempo ensinava isso.
ensinava que se deveria amar apenas os israelitas, ensinava que só deveria se amar aqueles que abraçassem a fé de Israel, e aqueles que fossem inimigos de Israel, aqueles que fossem hostis a Israel, deveriam ser repudiados, deveriam ser odiados, deveriam ser, toda a sua paixão negativa deveria ser dada a essas pessoas. E aí ele faz essa pergunta, e Jesus, como um bom contador de história, Jesus ele lida com várias questões da vida contando uma história. Jesus vai responder essa pergunta: quem é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola riquíssima. Diz a parábola: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse caminho era um caminho realmente, literalmente uma grande descida. E esse caminho era um caminho com muitas rochas, com muitas cavernas. E diz a história que havia ali um homem caminhando por ali, e de repente ele foi assaltado. Alguns ladrões pegaram ele, bateram nele, roubaram a sua roupa, roubaram tudo aquilo que ele tinha, causaram muitos ferimentos, e esse homem ficou como um semi-morto. Diz a palavra do Senhor que esse homem sofreu bastante então na mão de alguns ladrões. E diz a palavra, e isso é o choque da história, que por acaso um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, estava voltando de Jerusalém e indo para a cidade de Jericó. E diz o texto que vendo aquele homem, vendo ali aquele homem moribundo, aquele homem que estava quase morto, esse sacerdote passou ao lado, passou para o outro lado. E diz o texto bíblico que não só o sacerdote, mas um levita que também descia por aquele mesmo lugar, vendo-o, passou de longe. E aqui tem um ponto interessante, porque alguém poderia argumentar: bom, aqueles homens que eram religiosos, que eram responsáveis pela adoração do templo, tanto o sacerdote, que era responsável ali pelo sacrifício, quanto o levita, que era responsável inclusive pela limpeza do sacrifício, esses homens, dizia a lei de Moisés, eles não poderiam tocar em sangue, eles não poderiam tocar em um cadáver, porque a lei proibia, porque isso tornaria eles impuros para o sacrifício, impuros para o culto. Mas o texto diz que eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. Eles não estavam indo para Jerusalém, onde ficava o templo, onde ficava o centro da adoração. Eles estavam voltando da adoração, eles estavam voltando para casa. Então nada na lei impedia que esses homens socorressem aquele homem moribundo. Nada na lei proibia que eles fossem ali ao socorro de alguém que precisava de ajuda. Mas certamente eles usaram a lei para dizer: não, eu não posso tocar em um homem morto, eu não posso tocar em um corpo cheio de sangue. Isso, irmãos, nos ensina que muitas vezes nós temos a capacidade de ajudar, nós temos a capacidade de fazer algo pelo reino, nós temos a capacidade de fazer algo pelas pessoas, mas nós inventamos desculpas e usamos até a palavra do Senhor para isso. Nós usamos de várias justificativas, nós vamos elaborando todas as teorias possíveis, nós vamos dizendo: não, eu não faço, eu não ajudo porque por isso, por aquilo, eu não ajudo porque aquela pessoa vai usar o dinheiro da ajuda para se drogar, eu não ajudo porque aquela pessoa não merece ser ajudada, eu não ajudo por isso e por aquilo. E aí nós vamos inventando e muitas vezes vamos pensando: não, eu não estou ajudando e ainda estou servindo ao Senhor, e ainda estou me alegrando em Deus, e ainda estou fazendo um bom culto para Deus. Mas a gente aprende desde os profetas. Lá em Isaías, a gente aprende, por exemplo, no capítulo 1 do profeta Isaías, quando Deus diz através do profeta que quando Israel levantava as mãos, Deus escondia os olhos, Deus escondia a sua face do povo de Israel. E aí Deus responde o porquê. Deus responde porque na mão de Israel essa mão estava cheia de sangue, estava cheia de ódio, estava cheia de rancor. E aí esse culto não era aceito. E nós temos assim, irmãos, essa tendência humana.
de não muitas vezes querer ajudar, mas também criar justificativas para tal. E lembrem, aqui estamos falando do centro da adoração de Israel, um sacerdote e um levita, um responsável pelo sacrifício, um responsável pelo louvor. E isso em si não garantia uma sensibilidade para com o ser humano. Isso era uma lembrança do que diz a lei. A lei diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mas ela não para aí. Ela diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é amar o próximo. Amar a Deus tem tudo a ver com o relacionamento ou com o restabelecimento de relações. Irmãos, lembre que o primeiro efeito do pecado, o primeiro efeito no Éden, foi a quebra das relações. Assim que Eva come da maçã, ou melhor dizendo, do fruto proibido, ninguém sabe se era maçã. Assim que Adão também come do fruto proibido, aí Deus se aproxima. A primeira coisa que Adão faz é culpar Eva. Olha, foi a mulher. Na verdade, Adão culpa tanto a Deus como Eva, né? Foi a mulher que tu me destes. Olha, o Senhor me deu esta mulher que agora me levou a esta ruína. E aí a mulher, não, foi a serpente. O fato é que eles estavam também tentando se esconder de Deus. Nós temos o primeiro sinal do pecado, uma quebra não só de um relacionamento horizontal, vertical, mas também temos essa quebra desse relacionamento horizontal com o próximo. Então, quando a gente vive de restaurar relacionamentos, nós estamos vivendo para quê? Para a quebra do próprio pecado, das cadeias do pecado ou de toda a lógica do pecado. Pecado é quebra de relacionamento. Ou é quebra de relacionamento com Deus, ou é quebra de relacionamento com o próximo. Então, meu irmão, lembre-se sempre daquilo que Jesus ensinou. Antes de entregar a tua oferta na igreja, perdoe o irmão. Antes de você entregar o seu louvor na igreja, deixe a mágoa de lado. Antes de entregar o seu glória a Deus na igreja, glorifique ao Senhor, glorificando a vida de outra pessoa. Que a sua boca não seja um canal de maldição, que a sua boca não seja um canal de fofoca, que a sua boca não seja um canal de ressentimento, mas que a sua boca seja um canal de bênção. Que da sua boca saia mais elogios do que críticas. Que da sua boca saia mais louvor ao seu próximo do que detratação. Porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer te usar para estabelecer novos e melhores relacionamentos na sua família, na sua igreja e na sua comunidade. E aí diz a palavra que certo samaritano, que também estava pelo mesmo caminho, passou perto do homem. Ele não passou longe, ele passou perto, ele foi se aproximando e vendo-o, compadeceu-se dele. Irmãos, isso aqui é chocante demais. O irmão mais cedo aqui leu um trecho de João capítulo 4, que fala ali da mulher samaritana. Os judeus, e Jesus era um judeu, eles tinham um péssimo relacionamento com os samaritanos, e o ódio era recíproco, um odiava o outro, porque a grande controvérsia entre samaritanos e judeus era o local da adoração. A adoração era em Jerusalém ou a adoração era no Monte Gerizim? E aí os samaritanos ficavam na fronteira entre a província da Judéia e a província da Galileia. E toda vez que o judeu tinha que passar, ali entre a Judéia e a Galileia, tinha ali no meio Samaria, tinha ali no meio o grupo também dos samaritanos. E diz o texto bíblico, inclusive em João 4, que muitos se desviavam desse caminho, mas Jesus passou por ali, pelo meio. E é interessante que, apesar de samaritanos e judeus serem inimigos, odiarem um ou outro, Jesus, sempre que fala dos samaritanos, fala em um tom positivo.
E Jesus usa aqui um samaritano como o melhor exemplo da história. Isso aqui é chocante, irmãos. Pense em um grupo qualquer que você acha que é o mal do mundo, que você acha que por causa deles o mundo está pior. Esse grupo aí, que Jesus está dizendo, é dele que está um bom samaritano. É da onde você menos espera, é que está saindo pessoas maravilhosas. É da onde você menos espera que Deus usa de maneira extraordinária para mostrar o poder da sua graça. Às vezes a gente está esperando que Deus nos abençoe através de um irmão muito piedoso, que segue tudo corretamente na igreja, né? E às vezes Deus fala profundamente conosco através de uma pessoa que a gente nunca pensaria, nossa, essa pessoa é um instrumento do Senhor. E aqui nós temos o bom samaritano, e diz o texto que esse homem foi muito prestativo. Ele não ficou perguntando, né? Essa vítima aí, ele é samaritano como eu? Ou ele é um judeu? Se for judeu, eu vou passar ao largo também. Não. Ele não ficou querendo saber quais eram as posições ideológicas, políticas, religiosas daquele homem. Ele estava diante de alguém necessitado, que precisava de ajuda. E quando alguém precisa de ajuda, a gente não chega com perguntas: quem é você, o que você faz, o que você deixa de fazer, o que você pensa, o que você deixa de pensar. A pessoa precisa de ajuda. Aquele homem estava semi-morto, e o texto diz que ele, vendo aquele homem, se compadeceu e, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho, que era o que tinha de remédio na época para aliviar a dor e para aliviar a infecção daquele homem. E diz o texto que ele pegou aquele homem, colocou sobre o seu animal e levou. É aquela cena mesmo, irmãos, um homem quase desmaiado, muito moribundo, em cima ali, talvez de um jumento, talvez de um cavalo, a gente não sabe, a Bíblia não diz que animal é esse, mas em cima daquele animal, e aquele homem em pé, ou a pé, puxando aquele animal. Essa é a imagem de um escravo, porque a imagem que se existia na antiguidade era essa, que era um rei sobre um cavalo e um escravo puxando o cavalo. Esse homem faz um ato de humilhação para ajudar o seu próximo. Ele é extremamente prestativo. Ele faz até isso. Ele leva uma hospedaria e pede que aquela hospedaria trate daquele homem moribundo. E diz o texto que ele entrega 2 denários. 2 denários equivaliam ao pagamento de 2 meses de hospedaria. Era muita grana para um homem que provavelmente não era rico. E diz o texto que ele fala ao hospedeiro: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Esse é outro ponto interessante, porque ele não tem aquele cuidado apenas do impulso, aquele cuidado que vem apenas naquele momento da emoção. Ele garante que o cuidado vai ser continuado, porque as hospedarias naquela época não eram de confiança. Ele podia entregar o dinheiro e a hospedaria deixar aquele homem semi-morto ali sem cuidados. Mas ele garante: olha, daqui 2 meses, ou daqui um tempo, melhor dizendo, eu vou voltar, cuide desse homem, e quando eu voltar eu faço o reembolso do que faltar. Então ele dá uma garantia, aqui de que aquele homem de fato vai ser cuidado. Veja, irmãos, ele não agiu apenas por impulso. E isso também é uma lembrança maravilhosa do poder do Evangelho, porque o Evangelho é isso. O Evangelho de Deus, ele não tem uma relação conosco por meio de impulsos. Deus não é um Senhor assim que fica com raiva ou fica apaixonado pela gente e tem uma relação um tanto bipolar com o seu povo. Não. Deus tem um cuidado continuado conosco, continuado mesmo. Ainda que não pareça, ainda que as circunstâncias digam não, que Deus está longe, mas Deus cuida sempre do seu povo.
E eu acho maravilhoso, irmãos, quando a gente observa o Evangelho de maneira geral, a própria vida de Jesus. Jesus foi usado como Deus que era, inclusive, mas como homem. Ele foi usado cheio do Espírito Santo em extraordinários milagres, em operações maravilhosas, em curas, em expulsões de demônios e tudo aquilo que nós vemos nos evangelhos, inclusive um poder sobre a natureza. E quando Jesus ele está na cruz, quase morrendo, ele diz uma palavra que é muito forte. Ele diz: Deus meu, por que o Senhor está me desamparando? Ele está citando o Salmo de número 22. Mas diz o texto que o próprio Jesus fala logo depois: em tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é uma lição também para a gente de maneira geral, porque a vida não é fácil. A vida é feita de altos e baixos. E vai ter um momento na sua vida que tudo vai parecer muito vazio. Deus vai parecer que está em silêncio. Você vai orar e não vai obter nenhuma resposta. Você vai ler a Bíblia e não vai encontrar nenhuma consolação. Você vai parecer de alguma maneira desorientado, mas ainda assim você não pode perder a fé. Veja a expressão que Jesus usa do Salmo: Deus meu. Antes de perguntar: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Ele reafirma o seu pertencimento a Deus. Deus meu. E é isso que nós vemos constantemente na palavra. É essa confiança, mesmo quando a pessoa abre a boca para dizer: Senhor, eu não sinto mais a tua presença. Senhor, eu não sinto mais o teu cuidado. Senhor, o Senhor não está mais aqui comigo na hospedaria. O Senhor foi embora. Cadê o Senhor? Mesmo nesse momento de silêncio, nesse momento onde tudo é muito turvo, o Senhor está ali. O Senhor está conosco. E o Senhor há de voltar. O Senhor sempre volta, irmãos. O Senhor sempre cuida da gente. Esse bom samaritano é uma imagem de Jesus. Ele é uma representação daquilo que Jesus é para conosco. Ele é aquele que nos amou de maneira incondicional. Nós amamos sempre de maneira condicional. Nós amamos se, nós amamos caso, nós amamos se por qual motivo, ou qual razão, ou qual circunstância, né? Sempre a gente ama por isso. Eu amo porque a pessoa faz isso por mim. Eu amo porque ciclano é muito carinhoso comigo. E aí a gente sempre tem um porquê. Mas Deus não. O seu amor é incondicional. O seu amor para conosco não é um amor que o Senhor fala: olha, eu estou te amando porque você merece. Porque a gente não merece o amor de Deus. A bem da verdade é que a gente não merece nada de Deus. Mas Deus ainda nos ama. Esse homem aqui, o bom samaritano, ele não tinha nenhum compromisso, nem na etnia, com aquele judeu. O judeu o via como um homem impuro, um homem misturado. E aí ele vai lá e ajuda. Ele não tem nada a ganhar com isso. Ele não tem nenhum mérito, ou seja, ele não tem nenhum prêmio depois de bom homem do ano por ajudar aquele samaritano, por ajudar aquele judeu que foi e apanhou ali dos ladrões. Jesus foi assim, irmãos. E nós devemos sempre aqui em cada culto lembrar dessa graça do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu favor. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de tudo o Senhor me ama. Apesar de todas as minhas falhas, apesar de tudo aquilo que eu todo ano prometo que eu vou ser um cristão melhor. Todo ano eu prometo que eu vou contribuir mais para a obra. Todo ano eu prometo que eu vou ser uma pessoa melhor para com os outros. E todo ano eu falho, mas o Senhor continua nos amando. Irmãos, é só nessa consciência que a gente vai entender uma parábola como essa. É só nessa consciência que a gente vai entender o quanto que o compromisso de Deus conosco é um compromisso que Ele tem consigo mesmo.
Porque Deus é um Deus de relacionamento. Lembre-se, Deus é uma trindade. Ele é Pai, Ele é Filho, é Espírito Santo. Deus é eterno e o amor é eterno, porque o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai e ambos amam o Espírito. São três pessoas e um só Deus. Então Deus é o eterno amor. Deus sabe o que é relacionamento desde sempre. E é por isso que o Senhor quer um bom relacionamento conosco. Por isso que medite nessa palavra nessa noite. Você que guarda alguma mágoa, você que guarda algum rancor de alguém, libera perdão para essa pessoa. Sim, ela não merece. Não, ela não merece. Você não precisa esperar ela pedir perdão, porque ela não vai vir pedir perdão. Não vai. Ela não reconhece que errou com você. Não reconhece. Mas Deus está te chamando a perdoar. Deus está te chamando a perdoar. Porque Deus está dizendo para você o seguinte: você também não merecia. Você também sequer me buscava. Mas eu fui atrás de você. Você não estava nem aí para mim. Mas eu estava como alguém com laços de amor, correndo atrás de você, até que o capturei. Então Deus está falando isso para você. Não guarde no seu quarto, na hora de você dormir, essa mágoa. Porque nada mais fiel do que o ódio. O ódio é muito mais fiel do que o amor. Quando a gente ama alguém, a gente lembra da pessoa, mas a gente não lembra dela o tempo todo. Mas quando a gente tem raiva de alguém, e essa raiva se transforma em ódio, e esse ódio se transforma em ressentimento. Veja a força dessa palavra, ressentimento. Sentir de novo, de novo, de novo aquilo que a pessoa te fez de mal. E aí Deus está dizendo, porque Deus poderia ser ressentido para conosco, mas não foi. Deus está te convidando a isso. Se liberte. Se liberte, porque o perdão vai ser mais libertador para você do que para com a pessoa que te ofendeu. Se liberte dessa carga pesada que o Senhor te ajuda a aliviar. Senhor, mas é difícil mesmo. A nossa natureza humana é orgulhosa mesmo. Mas o Senhor pode te ajudar e o Senhor quer te ajudar. Jesus é aquele que carrega os nossos fardos, é aquele que nos carrega em cima do animal quando nós estamos feridos e que nos leva até a hospedaria. Esse é o Jesus que nós temos, nossos irmãos. Vamos nos atentar a isso. E Deus não só é um Deus gracioso, mas é um Deus paciente. É um Deus não só gracioso, mas é um Deus que sabe esperar. E nós não sabemos esperar. Mas quando nós sabemos aqui se comportar conforme o coração de Jesus, nós vamos ter a consciência de que as coisas não vão mudar, e especialmente as pessoas não vão mudar no ritmo que a gente gostaria. Mas quando a gente libera o perdão da parte de Jesus Cristo, a transformação sobre a nossa vida é muito imediata. A transformação do perdoado talvez demore, mas um dia também ela virá. Porque graça atrai graça. Perdão atrai perdão. Amor produz mais amor, irmãos. A Bíblia nos compara a uma árvore. E o que uma árvore faz? Ela pega toda a poluição e transforma em ar novo. Isso é o cristão que ama, é o cristão que vive segundo o caráter de Cristo. Ele está transformando também a realidade ao seu redor. Porque ele ama, ele está provocando nas outras pessoas a necessidade de amar. Porque ele perdoa, ele está provocando a necessidade de perdão. Então é assim que nós vamos transformando a nossa família, a nossa igreja, a nossa sociedade. É o Senhor nos usando dessa forma. Medite nisso. E aí, aqui encerrando, diz a palavra: qual desses três lhe parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? E o intérprete da lei respondeu:
o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: vá e faça o mesmo. Veja que Jesus inverte aqui a lógica daquele homem. A primeira pergunta é: quem é o meu próximo? E Jesus, ele mostra, olha, quem é o próximo daquele homem? Daquele homem que caiu na mão dos salteadores. Veja que a questão aqui não é eu perguntar quem é o meu próximo, ou quem eu devo amar. A questão é eu me perguntar quando eu sou o próximo, e quando eu amo, e quando eu transformo a realidade. A questão aqui não é esperar pessoas maravilhosas que venham ao meu redor transformando o meu ambiente, mas sim quando eu transformo esse ambiente, quando eu me comporto como o próximo, quando eu me comporto como um bom samaritano. Irmãos, você é um samaritano para alguém. Você faz parte de um grupo que é odiado por alguém, mas Jesus te convida a quebrar essa cadeia de ódio. Jesus te convida a quebrar essa cadeia de rancor. E você não vai quebrar com argumento. Você não vai quebrar com palavras. Você vai quebrar vendo o homem semi-morto, se compadecendo dele e se aproximando e fazendo curativos nos ferimentos, e aplicando óleo e aplicando vinho. É por meio dos seus atos de misericórdia que você vai transformar esse ambiente. Amém? Deus abençoe os irmãos. Orem por mim. E que Deus possa abençoar a igreja, a comunidade aqui em Balneário Camboriú. Amém. Vamos orar? Vamos orar por isso? Você vai orar só com esse propósito: Senhor, me faça um canal de bênção. Senhor, me faça um canal de transformação. Senhor, que eu transforme ódio em amor, que eu transforme ambiente de tensão em ambiente de libertação. Oremos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua santa presença, como igreja do Senhor, orando em comunidade, Pai. Nos ensine a amar, ó Deus, que o nosso coração possa amar como o Teu coração ama. Que nós possamos refletir, Senhor, na nossa relação com o próximo, o Teu grande amor. Que o Teu amor, Senhor, possa ser transformador por meio das nossas vidas. Que a nossa vida, Senhor, seja um canal de bênção. Que as nossas palavras possam ser palavras abençoadoras. Que os nossos atos sejam atos abençoadores, ó Deus. Que os nossos atos sejam atos transformadores. Que a Tua igreja, Senhor, seja conhecida, Pai, não como uma expressão de antagonismo, mas que a Tua igreja seja conhecida, Senhor, pelo fruto do Teu Espírito. Que a Tua igreja seja conhecida pela paciência, que a Tua igreja seja conhecida pela bondade, Senhor, pela mansidão, que a Tua igreja seja conhecida pela alegria que vem do Teu Espírito Santo, essa alegria que transforma vidas, essa alegria que transforma realidades. Senhor, que nós possamos ser canais missionários ambulantes, ó Deus, que por onde quer que andemos, por onde quer que, Senhor, possamos caminhar, ó Deus, mostrando a Tua face, mostrando o Teu rosto, mostrando o brilho da Tua glória, Pai. Que as pessoas possam olhar os nossos rostos e ver a face de Cristo. Que as pessoas possam olhar a nossa vida e ver a glória de Deus expressando, Senhor, a Sua realidade, o Seu reino. Que o Teu reino venha sobre as nossas vidas. Que o Teu reino venha, Senhor, sobre as nossas famílias. Que o Teu reino venha sobre as nossas igrejas. Porque o Teu reino é eterno. O Teu reino é inabalável. O Teu reino é glorioso, Pai. O Teu reino é um reino de alegria. O Teu reino é um reino de justiça. O Teu reino, Senhor, é um reino de glória. Ó Deus, em nome de Jesus, transforma-nos, ó Pai, para que possamos transformar. Senhor, nos ame cada vez mais, para que possamos, Senhor, radiar o Teu amor. Senhor, derrame da Tua graça, para que possamos radiar essa graça, Pai. Em nome de Jesus, pedimos isso pelo Teu Filho Jesus Cristo. Pedimos isso em nome do Teu Filho. Ouça a oração, Senhor, do Teu povo, porque é o Teu Filho, o Filho
que está pedindo, é Jesus Cristo que está pedindo por nós, é o Senhor Jesus que está intercedendo por nós aqui nesta noite. Pai, ouça, Senhor, esta oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser Senhor.